galera ligada na Genium TV. Estamos hoje na Seara, livraria da Igreja Batista da Lagoinha, para uma super entrevista com o missionário e escritor Renato Pastene Pires. Renato é paulista, mora em Curitiba e é membro da Viva Igreja Cristã. Ele está em BH para o lançamento do seu livro O Vidente. Olá, Renato, seja bem-vindo à Genium TV. Bom, vamos começar nossa entrevista falando sobre o tema do livro, né? Gostaria que você falasse um pouco do tema, um pouco dessa capa super marcante, com esse olho enorme, né? Conta pra gente um pouco do tema e um pouquinho aqui da escolha da arte da capa. Então, esse tema, ele foi um tema que o Senhor me deu, né? Esse termo, apesar de parecer um pouco estranho para algumas pessoas, né? O vidente, ele na verdade é um termo bíblico, então ele tem origem nas escrituras. Em 1 Samuel 9:9 fala assim: ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, esse termo mostra como essas pessoas, esses profetas, eles recebem e recebem a revelação de Deus por meio de sonhos, de visões. Então, o livro fala sobre esse assunto, sobre o ministério profético, sobre a revelação de Deus por meio dos sonhos, das visões. E essa capa, com esse olho, ela ilustra, né, muito bem essa realidade, né? A visão de Deus, a revelação de Deus através da revelação visual dele. Certo. E o ministério profético, ele ainda causa um pouco de estranheza entre alguns cristãos, entre algumas igrejas. Tem aquela coisa assim, ministério profético, que é isso, porque ainda causa isso? Causa sim. Existe uma resistência, né, em alguns contextos da igreja ainda ao ministério profético, porém, esse é um ministério que o Senhor está restaurando na igreja, né? Efésios 4:11 diz que o Senhor concedeu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? São 5 ministérios. Esses 5 ministérios estão sendo restaurados na igreja e eles são necessários para que a igreja amadureça, né? E para que a igreja alcance a estatura de varão perfeito, né? Como Efésios diz, cumprindo a obra do ministério, né? Então esse é um ministério essencial e graças a Deus essa resistência está cada vez menor. Houve uma época em que não se acreditava nem que os dons do Espírito existiam na igreja, né? Mas hoje a maior parte da igreja já tem acreditado que os carismas, né, que os dons do Espírito já estão aí operando, né? E o Senhor está realizando a sua obra através da igreja. Entendi. E como que foi a sua preparação para o ministério, né, para estudar o ministério profético? Como que foi essa sua preparação? O ministério profético é algo muito pessoal na minha vida, né? Porque já novo, há muitos anos atrás, o Senhor me chamou, né, a fazer parte desse ministério, né? A estar envolvido com o ministério profético. Isso, eu posso dizer que essa preparação de Deus na minha vida é muito forte já há 13 anos. Então, há 13 anos eu tenho sido ensinado, treinado, preparado pelo Senhor para atuar nessa área. E nesse período, eu comecei a me aprofundar nas escrituras, né? Estudando o assunto, e não só nas escrituras, mas também lendo autores, né? Como Rick Joyner, John Bevere, Jim Gould, alguns autores que me ajudaram muito nesse caminhar de compreender esse ministério, né? Para o qual o Senhor me chamou. É o seu primeiro livro? Esse é o segundo. Meu primeiro livro, ele se chama Geração Elias e o Espírito Profético. Então ele também fala sobre o ministério profético, ele fala sobre uma geração que o Senhor vai levantar para preparar o caminho do Senhor, né? E agora esse segundo, ele é um pouco mais específico, falando da parte das visões mesmo. Bom, agora nós vamos abrir espaço para perguntas. Eu quero saber se alguém aqui presente quer fazer uma pergunta para o Renato. Renato, qual foi o seu maior incentivo quando você pensou em escrever esse livro? O meu maior incentivo tem sido essa percepção que eu tenho tido a respeito do desejo de Deus em relação a restaurar de fato o ministério profético no Brasil. Porque ainda existe uma necessidade, uma carência muito grande do amadurecimento do ministério profético no Brasil. Porque esse ministério, ele não diz respeito apenas
a entrega de profecias pessoais, mesmo que a profecia pessoal seja muito importante, né? Porque quem profetiza encoraja, edifica, exorta, né? Então é necessário. Mas o Senhor, ele quer mostrar para o Brasil que o ministério profético ele é muito mais amplo. Ele vem para capacitar a igreja realmente, para conhecer o Senhor, para ser íntima do Senhor, para andar no sobrenatural. E também o ministério profético ele existe também para influenciar áreas como a política, áreas como a economia, a educação, né? Enfim, a revelação de Deus ela precisa vir para falar a todas essas esferas, né? E dessa maneira o Senhor vai se revelando à nação e isso me encoraja muito, que esse livro ele seja um instrumento para que a igreja entenda o ministério profético de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais alta, e que esse ministério seja gerado, desenvolvido, porque muitas pessoas têm esse chamado e precisam ser ensinadas, treinadas para operarem nesse ministério. Por que você decidiu lançar o seu livro aqui em BH? Esse local eu acredito que é um local muito especial, a cidade de BH, né? Aqueles que já têm alguns anos aí de cristianismo sabem o impacto que esse local teve, né? No Brasil. Houve um derramamento de Deus nesse local há alguns anos atrás, né? Esse local foi visitado de uma forma muito forte por Deus. Muitas pessoas foram despertadas, tocadas por Jesus nesse local, e isso acabou influenciando a nossa nação, né? Muitos músicos, adoradores, ministros de adoração foram levantados pelo Senhor nesse local e acabaram influenciando a nossa geração, a minha geração, né? E por acreditar que o Senhor considere esse local um local importante no seu reino, isso foi uma das coisas que fez com que eu quisesse vir para cá. Uma outra coisa, eu também acredito que o Senhor está para restaurar algo nesse local. Temos acreditado nisso, temos acreditado que o Senhor quer trazer de volta a glória dele sobre o Brasil, né? E sobre esse local especialmente, né? Em Belo Horizonte. Nós acreditamos que existe uma restauração que o Senhor está fazendo no altar da sua igreja nesse local, na casa do Senhor aqui nessa cidade, e essa restauração precisa acontecer para que a glória de Deus retorne, para que um avivamento genuíno seja liberado novamente sobre essa cidade, e eu acredito que vindo sobre Belo Horizonte vai se espalhar também para as nações. Então, Renato, eu gostaria de saber, porque nos dias de hoje, como a gente vê tanta profetada por aí, qual que é o critério que você acha que a gente deve usar para saber se uma profecia ela é verdadeira ou não, né? Com tantos cuidados que a Bíblia adverte que a gente deve ter com essas coisas. Realmente é importante ter cuidados, né? A gente costuma dizer que uma palavra pode vir do Senhor, né? Pode vir de Deus. Ela pode ser também fruto da imaginação, dos sentimentos de uma pessoa, né? E até mesmo ela pode vir de um espírito maligno, né? Então realmente é importante ter um critério. O apóstolo Paulo diz, né, que é necessário que as profecias sejam julgadas, né? E como fazer isso, né? Essa é a questão, como julgar a profecia, a fonte, né, a origem daquela palavra. Acho que a gente tem alguns sinais, alguns indícios que a gente pode observar nesse processo de julgar a profecia. Uma das coisas é que o nosso Deus é um Deus de paz, né? Então a palavra do nosso Deus ela é uma palavra que vai transmitir de alguma maneira paz. Ela não vai trazer um sentimento de condenação ou de acusação sobre a pessoa, mesmo que seja uma palavra de exortação, né, que exorte a pessoa a se arrepender. Ela tem uma fonte diferente, a gente precisa perceber isso, né? Se ela não vem com raiva, se ela não vem com ira, né? Se ela tem um ponto de paz nela, né? Uma palavra de paz. Paulo diz que a profecia, sobretudo, serve para encorajar, edificar e consolar, né? Então, essa palavra que você está recebendo está edificando a sua vida? Essa palavra te consola? Essa palavra toca no seu íntimo, te encorajando, né? Esses são alguns sinais que a gente precisa observar, né, na hora de julgar uma profecia. Renato, muito obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos para todas as nossas perguntas. Você quer deixar um recadinho pra gente? Meu recado é que você
procure se aprofundar nas Escrituras. Perceba esse tempo que o Senhor está restaurando esse assunto, né, do ministério profético. Se você tiver interesse nele, você, né, é convidado a conhecer o livro, a me procurar, né? Você pode procurar também minhas redes sociais, também entrar em contato, né? Nós temos feito treinamentos em Curitiba. Temos escolas na área de profecia, na área do ministério profético. Então você que percebe que tem esse chamado, seja encorajado, né? Avance no seu chamado. O Senhor está levantando profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus que se movem no sobrenatural nesses dias. Então eu te encorajo a continuar nesse caminho, e se eu puder contribuir com isso, vai ser um prazer para mim. Que legal, Renato. Então a gente conheceu um pouquinho do livro, né? Muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção aqui com a gente, e que seu livro venha abençoar muitas vidas aí pela frente. Amém. Eu que agradeço, Samantha, agradeço a GN1 TV, que Deus abençoe você. Muito obrigada.